Graça de Jesus Cristo seja com todos vocês nesta noite. Estamos muito felizes em receber nossos irmãos e amigos aqui na casa de oração. Convidá-los que abram suas Bíblias em Colossenses capítulo de número 3. Hoje será a nossa última pregação neste livro. Colossenses capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 18. Acompanhe a partir do versículo 18, nós leremos até o versículo 6 do capítulo de número 4. Aos que estão sem Bíblias poderão acompanhar a leitura na tela. Diz assim a palavra de Deus: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Podem baixar suas frontes? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nosso Deus, que bênção para nós estarmos na Tua presença nessa noite. Depois de cantarmos louvores ao Senhor, de ouvirmos a leitura da palavra do Senhor, queremos ouvir a voz do Senhor ao falar com o Teu povo. Que bênção as famílias chegando aqui na casa de Deus. Que alegria poder receber os nossos irmãos e irmãs, as famílias tradicionais desta igreja, os mais novos desta igreja, todos são bem-vindos na Tua presença. Que a Tua palavra alcance seus corações, os nossos corações. Dar-nos humildade, Senhor, nesta noite, para percebermos em que área de nossa vida temos falhado contra o Senhor e contra o nosso próximo. Temos falhado com o Senhor e com o nosso próximo. E nos ajuda a viver diferente nesse ano de 2023. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, os relacionamentos interpessoais passam por grande teste ou prova, e por assim dizer, por uma grande crise em nossos dias. Os relacionamentos, sejam eles relacionamentos marido e mulher, pais e filhos,
patrões e empregados, todos eles sofrem uma crise enorme em nossos dias. E no ano de 2022, nós totalizamos no Brasil pelo menos 68.703 divórcios oficiais nos cartórios de todo o país, de janeiro a novembro deste ano. 68.703 casais se separaram. Uma crise no casamento. No mundo, 50% chega a separar. É um índice bem grande. De 100%, só 50% permanece casado no mundo. Triste, não é? Sobre os relacionamentos no nosso lar, no lar, por exemplo, as mães hoje, 50% das mães, elas, ou mais da metade delas, trabalham fora. E as crianças ficam em casa assistindo TV. Umas vão para a escola e quando voltam elas assistem TV. Há uma média de crianças de 6 anos até 16 anos. Essas crianças assistem 20 a 25 horas de televisão por semana. E elas são influenciadas pelo que elas assistem. Porque os pais precisam trabalhar, se ausentam do lar e fica ou uma babá ou uma TV. Ou as duas coisas. Ensinando ou desconstruindo o que os pais construíram ou estão construindo. Quando tem tempo para isso? Pensando nos relacionamentos entre empregado e patrão, eu estava olhando que nós temos um número bem alto de ações trabalhistas no Brasil nesse ano 2022. Muitos problemas, milhares de ações de empregados contra seus patrões. Talvez você que esteja aqui, talvez sofreu uma ação judicial da área trabalhista, porque o seu empregado está pedindo hora extra, adicional de insalubridade, ou de periculosidade, problemas com FGTS. Então, no Brasil, as coisas não melhoraram. Em algum aspecto, elas pioraram. Porque, irmãos, não depende simplesmente de um governo ou de outro. É porque em todo governo, as pessoas são as mesmas. São os mesmos caídos pecadores precisando da graça de Deus. São pessoas caídas, que estão longe de Deus, que só sabem pecar. Foi tudo que elas aprenderam a fazer na vida. Nós aprendemos a fazer isso na vida. Pecar e pecar. Então o mundo não vai melhorar. Não vai. E é por isso que Jesus voltará no final. Quando o mundo estiver um caos, pior do que já está, Jesus vai voltar para julgar o mundo com justiça e restaurar plenamente o seu reino aqui. Olhando para estas páginas das Escrituras, especialmente nesse texto que acabamos de ler, nós percebemos que há um desafio muito grande para nós, porque os problemas não estão apenas lá fora, os problemas estão aqui, em nossas casas. Nós não somos melhores do que ninguém no mundo. Nós passamos pelos mesmos problemas que muitas outras pessoas passam. Problemas com drogas, problemas com sexo, problema com a bebida, problemas de divórcios. Dentro de nossas casas, de crentes, temos problemas. Mas precisamos encontrar um caminho para uma solução para todos esses problemas. O que nós precisamos fazer diante desses desafios que nos cercam? No texto que acabamos de ler, Paulo apresenta para os crentes o modelo de vida dessa nova criação de Deus. Um dos temas prediletos desta carta é essa nova criação de Deus. Deus
que trouxe um povo à existência, lhe restaurou a sorte, e ele então estabelece uma ética para esse povo. Como esse povo deve viver nesse mundo? Quais são os princípios que devem reger as relações entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre empregados e patrões? A Bíblia também fala sobre isso. E é exatamente nesse primeiro dia que Deus escolheu, não fui eu que escolhi. Não fui eu que planejei falar isso para vocês hoje. Foi o próprio Deus. Pela lógica da exposição, Deus permitiu que você que é marido, que você que é esposa, você que é pai, você que é filho, patrão ou empregado, ouça esta palavra nesta noite. E que este ano, esta palavra seja um tipo de orientador para você e para mim. Então, sem delongas, eu gostaria de apresentar para os irmãos aqui esses vários princípios do Evangelho para a vida daqueles que estão no reino, aqueles que já nasceram de novo. E Paulo começa falando para a esposa e para o esposo. E prestem atenção, irmãos, o mundo, ele tende a piorar exatamente porque as famílias pioram. Nós temos aqui anciãos, nós temos aqui homens de cabelos brancos que se lembram de seus avós e seus pais e avós e sabem que as famílias de hoje não são as mesmas de antes. Que os princípios já estão flexibilizados nas nossas famílias. E Paulo então apresenta uma palavra às mulheres e aos homens, aos maridos e às esposas. Em primeiro lugar, para as mulheres, Paulo diz: sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Então Paulo fala da submissão da esposa para o marido. E há uma distorção, inclusive na igreja, sobre submissão, que isso traz uma certa coceira para as mulheres, e um certo inflar do ego dos homens. É que nós entendemos submissão às vezes como inferioridade. Submissão não é inferioridade, biblicamente falando. Uma esposa ser submissa ao marido não lhe faz menor e menos importante, não lhe faz menos humana. Submissão não é inferioridade. Submissão tem a ver com as funções que cada um executa na estrutura familiar, e nesse caso a esposa, o seu papel dentro do seu casamento. E 3 coisas Paulo vai falar aqui sobre a submissão feminina. Ele diz primeiro que é uma ordem divina. Só existe um lugar que fala sobre isso ainda, na igreja. É só na igreja em que as mulheres são orientadas a se submeterem a seus maridos, em nenhum outro lugar. E digo ainda, pior ainda, é que muitas igrejas já não mais pregam disso, porque já pregam o igualitarismo. Mas o princípio bíblico é complementarismo. E complementarismo é cada um fazendo o seu papel em seu lar, sendo aquele agente de Deus no mundo. Paulo diz: esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. As ordens de Deus certamente não é escravizar, mas libertar. E submissão não é escravidão. Submissão é compreensão de qual é a vontade de Deus para mim no meu casamento. Irmãos, uma casa sem governo, um corpo sem cabeça é estranho, mas também um corpo com 2 cabeças também é estranho. Deus estabeleceu uma liderança, Deus estabeleceu pessoas para serem lideradas, mas entre líderes e liderados não há inferioridade. Existem papéis para serem executados. O texto diz
que as esposas precisam se submeter aos próprios maridos, como convém ao Senhor. É uma ordem divina. Também, irmãos, é uma atitude espiritual. As mulheres não se submetem a seus esposos simplesmente por causa dos maridos, os esposos, não, é por causa de Deus. É uma questão espiritual, irmãos. A submissão não é uma questão de escravização, mas de libertação. Uma esposa que teme a Deus, ela respeita o marido, ela se submete ao marido, ela está pronta para servi-lo em amor. E ela não é escrava. O termo serviço aqui não é um serviço de um escravo. Porque o próprio Jesus, o Senhor, o dono da igreja, disse que se Ele é Senhor e serve, quanto mais nós, não é? Se o Senhor deu exemplo, temos que fazer o mesmo, que é o servir. Quem quer ser grande, que sirva. Então é uma atitude espiritual, como convém no Senhor. No Senhor aqui é segundo a vontade do Senhor, segundo a lei do Senhor, não é de qualquer forma, não é de todo jeito, não é de forma absoluta, é nos limites da palavra de Deus. Por isso eu destaco que além de espiritual, ela não é absoluta, só até quando não ferir a palavra de Deus. Às vezes, os maridos entendem mal esta palavra e começam a exigir de suas esposas além daquilo que Deus exige. As mulheres não podem e nem devem obedecer seus esposos além da vontade de Deus, porque elas estarão pecando contra Deus, porque o Senhor de suas vidas, mulheres, é Deus, e os maridos também precisam entender os limites de sua autoridade no seu lar, porque mulheres não são objetos e nem são filhos para a gente mandar de um modo radical, dar ordens. Os dois trabalham em comunhão, um entendendo o outro, cada um entendendo a sua função, e assim estarão servindo ao Senhor. Qual é a vontade de Deus para mim no ano 2023, para você que é mulher casada? É que você se submeta ao marido. É difícil, pastor, me submeter a meu marido? Não estou dizendo que é fácil. Você não conhece meu marido, eu não conheço seu marido mesmo. Mas Deus conhece. Deus sabe que seu marido é um osso duro de roer, é um calo no seu sapato, pode até ser. Mas é seu marido, você escolheu para casar com ele e agora não tem jeito, você precisa viver em paz com ele. Submeta seu marido por causa de Deus e não por causa dele. Isso é muito importante, é ordem divina. Segundo lugar, o texto mostra, e aí as mulheres vão respirar um pouquinho agora, porque Paulo vai dizer: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Não a trateis com amargura. Aqui Paulo estabelece dois princípios que precisam ser observados pelos homens. Dois princípios. O amor do marido precisa obedecer a dois princípios. Primeiro, o princípio de que é um mandamento claro de Deus. O princípio de que é o mesmo da mulher, de que não é apenas uma opção para nós, é uma ordem divina para nós. Então, amar não é apenas quando as coisas vão bem. Amar é correr riscos, ter despesas. Tem maridos que não querem sustentar suas esposas. Tem maridos que não querem proteger suas esposas. Tem maridos que as coisas estão acontecendo na casa e eles ficam deitadinhos e a mulher nervosa, tentando resolver o problema. Temos até brincado às vezes em que tem um barulho na porta da cozinha e os meninos estão no quarto com a família e de repente
o marido diz para a mulher olhar o que está acontecendo, ele está com medo do barulho lá fora. E aí a mulher tem que fazer o papel de homem, tem que enfrentar os perigos. Não, não. Você foi chamado para proteger sua esposa e, se preciso, morrer para protegê-la. Não é de uma forma sacrificial, irmãos, não é na cruz como Cristo morreu, mas é estar disposto a sacrificar-se por amor de sua esposa. Isso é pesado. Efésios 5, 25 vai dizer que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então tem maridos que viajam para lugares difíceis, estão trabalhando fora, dando um duro para tentar dar uma vida melhor para a sua família e para a sua esposa. Que precisam viajar e ser caminhoneiro, passar dias e dias viajando, correndo riscos para proteger, para sustentar a sua casa. É claro que a vida não é só de vida de caminhoneiro, nem de trabalhar fora. Mas, se preciso for, os maridos precisam fazer coisas que não estavam em seus planos iniciais, de sair, de correr riscos, mas a vontade de Deus é muito clara. O princípio do mandamento divino. Diz o texto de 1 Coríntios 13, 4 a 8, Paulo vai falar sobre o amor. O que diz lá o texto? O amor é paciente, vocês podem ler comigo? O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, tudo, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Talvez é por isso que muitas vezes suas esposas reclamam, dizendo: olha, você não se sacrifica, você não faz um esforço, você só quer conforto, você precisa provar mais o seu amor pela família. É claro que você não precisa fazer isso com seu marido, mas às vezes você já fez, porque seu marido não tem demonstrado um amor da forma como Deus quer que nós demonstremos. Estamos em falta. Paulo então diz em Colossenses que é um claro mandamento de Deus, o amor do marido pela esposa. Há também o princípio que impede de agredi-la com palavras e atitudes. O amor do marido precisa ser tão claro e bíblico ao ponto de fazê-lo parar de agredi-la com palavras e até mesmo com atitudes. Nosso amor é meio contraditório, irmãos. Nós amamos e odiamos, nós sorrimos e choramos, às vezes nós estamos meio confusos, às vezes. Temos atitudes incoerentes, falta de uma coerência bíblica. Às vezes temos demonstração na TV, pessoas dizendo: eu amo a minha esposa, de repente você escuta notícias de que ele assassinou a esposa, por amor. Não existe isso, é mentira, irmãos, é mentira. Quem ama não faz mal ao próximo. Se você ama a sua esposa, você vai querer o bem dela. Você não vai maltratá-la, você não vai causar um mal a ela, nem físico, nem emocional, nem psicológico. Porque o amor, ele não procura seus próprios interesses. Ele não agride. O texto diz em Colossenses 3, versículo de número 19, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Por que Paulo fala sobre isso? Porque é muito comum que nós, maridos, tratemos nossas esposas com grosseria, e isso traz amargura ao coração da esposa. E a amargura prejudica tudo, gente. As mulheres sabem disso, é verdade. As mulheres sabem que quando elas estão amarguradas, não tem mais nada para o marido.
à noite, não precisa triscar na sua mulher, ela não quer conversa com você. Não precisa chamar ela, fazer brincadeira com ela, que vai piorar. É preciso que ambos se perdoem, que o marido volte-se para sua mulher, peça perdão a ela, restaure seu relacionamento com ela, ou então, além de Deus não ouvir as orações do marido, ele não terá uma esposa. A amargura, ela mata o casamento. E quando ele não morre, ele fica doente, gravemente. Por isso que o perdão ele precisa ser constante. O perdão é um tipo de remédio preventivo e terapêutico para lidarmos, para cuidarmos do nosso casamento. Paulo diz que os maridos precisam amar suas esposas e não tratá-las com amargura. Você tem tratado sua mulher com amargura, com grosseria, como um objeto sexual, como uma pessoa sem valor, desprezando a imagem de Deus nela? Você tem dito para ela que você pode viver sem ela, que você não precisa dela para nada, que ela só te dá problema, que ela só te dá despesa, que ela é um problema na tua vida? Talvez você tenha dito isso para sua mulher. Eu quero dizer a você que estas palavras, elas ferem mais do que, como diz uma mulher outro dia, de que um tapa, dói mais. Dói mais. As palavras ferem bastante, ficam marcas no coração das esposas, das nossas esposas. Homens, nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Ninguém está isento de correção nesta noite. Paulo diz que o amor do marido deve seguir os dois princípios e o claro mandamento de Deus. Esse princípio de impedi-lo, de agredi-la com palavras e também com atitudes. Além de maridos e esposas, aqui, você vai sair daqui hoje como um esposo, pensando assim: o que Deus quer da minha vida para esse ano 2023? Que você ame sua mulher, que você não a trate com amargura. Pastor, mas aqui quase a gente não chega na igreja hoje, foi uma briga para chegarmos aqui, e eu tenho um problema do ano passado. Pois o que você vai fazer? Volte para casa hoje e converse com a sua mulher. Não espere que ela te chame, não. Nenhum homem gosta. Ronaldo, venha que eu quero conversar com você. O negócio é tenso. Então, para você não sofrer essa chamada da mulher, chame ela e diga para ela que você falhou. As mulheres vão agradecer bastante esse momento. Porque o que as mulheres quando casam, irmãos, elas casam para valer, elas querem um marido e elas querem viver até que a morte os separe, sim. A vida é que as coisas vão piorando, os pecados vão surgindo, o egoísmo, de forma que às vezes a gente fica imaginando que é melhor só do que mal acompanhado. É melhor a gente viver em paz. Então, converse com a sua mulher, converse com o seu marido, tenha um tempo de qualidade hoje. O culto vai terminar cedo. Você vai voltar para casa, não vai para a pizzaria não vai churrascaria não. Faça uma farofinha lá na sua casa, tome um cafezinho com a sua mulher. Se você tem problemas, sente com ela e resolva isso para esse ano. E o seu ano será um ano de grandes alegrias, de paz, de regozijo. Mas Paulo não fala apenas para maridos e esposas. Paulo fala para pais e filhos. Todos nós, de modo geral, temos pais, todos tivemos pais, alguns têm pais, todos somos filhos. E o Paulo diz: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Paulo então vai falar da obediência dos filhos aos pais. E é o mesmo princípio, de forma redundante, vou dizer, ela é imperativa, é a ordem de Deus.
Então é ordem de Deus que mulheres se submetem a seus esposos, é ordem de Deus que maridos amem suas esposas, não a tratem com amargura, e também que filhos obedeçam aos seus pais. É importante lembrar que a autoridade dos pais, ela é delegada pelo próprio Deus. Por isso que desobedecer aos pais, em regra, é desobedecer a Deus. Filhos que estão aqui, filhos pequenos ainda, vocês precisam entender que Deus delegou a autoridade aos seus pais. E quando você desobedece a seu pai, você desobedece ao próprio Deus. É claro que eu não estou falando de coisas pecaminosas que seu pai solicitou para você. Por exemplo, para você mentir. Não, você não pode mentir, porque seu pai mandou você mentir. Porque Deus disse que nós não devemos mentir. E Deus é maior do que o seu pai. Mas a delegação que Deus concedeu aos pais foi no Senhor, segundo a vontade do Senhor. Então, se você, filho que está aqui, quer ter um ano bom, de alegria em sua casa, você precisa ser obediente à sua mãe, a seu pai. O Luiz Antônio está ouvindo a importância disso, Ronaldo Júnior, Davi, Arthur. Compreender a vontade de Deus, irmãos, não é só para adulto aqui não, a palavra é para as crianças. O Isaac, crianças pequenas ainda, precisam compreender que Deus colocou os pais como autoridade em suas vidas, e que se você obedecer aos seus pais, vocês agradarão a Deus, porque obedecer aos pais é obedecer a Deus, não de maneira irrestrita, vocês entendem? Tem pais que estão exigindo de seus filhos coisas que Deus proíbe, não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando daquilo que é bom. Então aqui, irmãos, há uma ordem, não apenas uma ordem, mas é algo abrangente. Os filhos devem obedecer aos seus pais de modo integral, alegre e voluntário. Não é de maneira, não é resmungando, não é reclamando, porque não vai ser agradável a Deus e aos pais. É com alegria. Com alegria. Por que tem que fazer isso? Os filhos precisam obedecer aos pais. As crianças vão perguntar, pastor, mas por que eu tenho que obedecer meu pai? O texto diz porque é grato diante de Deus, é agradável a Deus. É agradável a Deus. Então tem homens aqui já de 20 anos, 21 anos, homens que já querem namorar, já querem casar. Mas antes de casar, você precisa obedecer ao seu pai e sua mãe, ouvir seu pai, ouvir sua mãe, os conselhos que eles têm para dar para você. Deus quis nos abençoar com os nossos pais. Os nossos pais é para nos abençoar com seus conselhos, com as suas orientações, com as suas ordens. Nós precisamos de limites. Nós precisamos de limites. Nós não queremos ter limites. Nós odiamos ordens, leis, regras. Mas é tudo o que precisamos, para o nosso próprio bem. Imagine um trânsito sem sinalização, é um caos, uma desordem, um perigo. As leis de trânsito servem para organizar, para proteger, para tornar a vida mais fácil. As ordens que Deus estabelece para os filhos em relação aos seus pais é para o seu próprio bem. E é importante lembrar que esse mandamento de obedecer aos pais tem inclusive uma recompensa. Deus nem precisa dar recompensa para ninguém, mas em relação aos filhos, Deus diz que os filhos recebem recompensa. As crianças não gostam de ganhar presentes? Elas gostam de serem recompensadas por alguma coisa que elas fazem? Pois Deus conhece as crianças, sabe que as crianças precisam ser estimuladas voluntária e alegremente, e o próprio Deus lhe garante recompensas. Nós temos aqui no texto, então, para os filhos, no ano 2023, qual a vontade de Deus para mim? Obedeça seu pai e sua mãe. Porque a rebeldia é regra hoje. A desobediência tem sido regra em nossas casas. Isso precisa mudar. Muitos dos problemas que você tem hoje no seu casamento
Foi porque você desobedeceu ao seu pai e sua mãe quando você ainda era solteiro. A maioria dos casais que se separam com problemas, eles praticaram pecados da desobediência. Não ouviram a mamãe, não ouviram o papai. Se tivesse ouvido o papai e ouvido a mamãe, teriam saído do problema. Mas quiseram fazer sua própria vontade. Vocês sabem que é verdade. Tá? Sabem que é verdade. Nós temos exemplos bem próximos de nós. Aqui, em relação a pais e filhos, nós temos, em segundo lugar, a comunicação dos pais com os filhos. Paulo diz, ele destaca que, pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Como é que a gente irrita um menino? Irrita o menino quando a gente disciplina demasiadamente. É um risco muito grande, principalmente para nós homens. Prestemos muita atenção para isso, porque a tendência nossa é bater o menino, é surrar o menino, disciplinar o menino. E disciplina em excesso pode causar irritação ao filho, pode não servir, pode ser um remédio, uma dose muito alta. Os médicos que estão aqui presentes sabem que os medicamentos precisam ser usados na dosagem certa. Se tomar demais pode matar, pode causar um efeito colateral que é pior do que a doença. Então, espancar, maltratar, surrar demasiadamente causará irritação às crianças, não vão ajudá-las. Mas também, irmãos, a falta de disciplina, a indisciplina causa irritação aos filhos. Eles não se irritam no início, porque é bom quando o menino não pega umas palmadinhas, ele se sente bem, que ele aprontou e não pegou nem a palmadinha. Mas quando ele ficar mais velho, ele vai lembrar que o pai dele, quando ele pegava coisas erradas, não dizia nada para ele. Quando ele fazia coisa errada na escola, a mãe e o pai nunca o chamou a atenção. E hoje ele é amargurado com o pai, que devia ser um homem corajoso, disciplinador, e negligenciou isso. Nós temos exemplos de pessoas nas penitenciárias de todo o Brasil. Pessoas que dão testemunhos de que estão lá. E eles, é claro que quando a gente está no erro, a gente joga a culpa de todo mundo. Culpa foi meu pai, culpa foi minha mãe. É claro que não, que a culpa não é só do pai, não é só da mãe, mas a indisciplina, ela é também responsabilidade do pai. No final, vai cair sobre mim e sobre você. A indisciplina. Ah, pastor, mas eu nunca bati meu filho, nunca dei palmada no meu filho. Discipline da forma como você julgar melhor, mas que conduza seu filho para o bem. Não estou aqui dizendo que você tem que bater seu filho, que tem que dar palmada no seu filho, não. Deus autoriza a palmada, sim. Deus autoriza a vara, sim, mas nem sempre, para todos os casos, para todos os momentos. Mas é importante que entendamos, se nós queremos viver bem o ano 2023, as mulheres e os maridos sabem disso, que um dos problemas no casamento é porque os filhos entram lá, estão em desobediência, são rebeldes, e na hora de disciplinar, um não concorda com o outro, o marido e a esposa não concordam entre si, e começa a ter conflito no casamento por causa dos filhos. Muitos casais se separam por causa dos filhos. Muitos maridos dizem assim: eu vou lavar minhas mãos. Se você está dizendo que sabe educar do jeito seu, que você educa, mas no final não me culpe. Da mesma forma o marido fala isso com a mulher. E eu conheço e nós conhecemos pessoas assim, que viveram em conflito, e muitos se separaram por causa de problemas com os filhos. É coisa importante para 2023, sim. Então, conversem, irmãos, maridos e esposas e maridos, conversem entre si sobre como vamos educar nossos filhos, como vamos instruí-los, como vamos educá-los, mas combinem, concordem, respeitem um ao outro. Quando um estiver disciplinando, não interfira.
Não queira tirar a ordem do outro. Porque a gente às vezes pensa que pertence mais a gente do que o do outro. E com todo respeito devido, as mulheres pensam que porque elas pariram, elas são mais donas dos seus filhos do que os maridos. E por isso elas às vezes agem como é meu precioso. É meu precioso, lá daquele filme lá do Senhor dos Anéis. Eu deixo o marido, mas não perco o meu filho. Não precisamos disso. Não precisamos. Os filhos são do casal. Ninguém faz filho só. Os dois têm que colaborarem para que tenhamos filhos. Então precisamos agir com muito cuidado, porque qualquer excesso, seja de um homem, seja de uma mulher, causará prejuízo na educação. Isso causará problemas no casamento. E eu sei que eu estou falando de coisa que é verdade e que tem acontecido em nossas casas. Problemas. Mas podemos sair desses problemas se nos voltarmos para a palavra de Deus, se formos obedientes. Eu quero lembrá-los que o resultado da irritação dos filhos desanimados ficam sob ataques de Satanás e do mundo. Por isso precisamos dosar a disciplina e o encorajamento. E eu, como pai, preciso aprender isso. Você, como pai, precisa aprender isso. Dosar encorajamento e disciplina. Por último, eu gostaria de falar sobre os empregados e os patrões. Tem tantos problemas também. Mas, pastor, para 2023 eu tenho minha empresa, tenho os meus funcionários, eu tenho o meu patrão lá, estou doido para ir embora da empresa, estão me tratando diferente. O que a gente pode fazer para melhorar esse ano 2023? Paulo tem uma palavra, Deus tem uma palavra para nós. É importante lembrar, aqui Paulo apresenta, em primeiro lugar, a obediência dos servos aos seus senhores, versículo 22 em diante. Servos, obedecei a tudo, vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Um dia desses eu assisti um vídeo, acho que talvez era brincadeira, era piada, mas talvez vocês viram também, 2 ou 3 funcionários dentro de uma sala, um estava no WhatsApp, outro estava no notebook jogando, e ali de repente um olhou e viu uma câmera. E aí quando ele viu uma câmera, o que eles fizeram? Quando eles viram, eles tentaram fingir e começaram a voltar para o trabalho, fazer os seus trabalhos da empresa. Muitos empregados fazem isso, irmãos. Quando o patrão está longe, ele fica roubando o patrão, não trabalhando, tá? Fazendo cera no trabalho, deixando de ir, diz que foi, mas não foi, diz que cumpriu a jornada, mas não cumpriu, voltou mais cedo, e diz que voltou na hora certa. Isso é pecado, isso causará prejuízo. A desconfiança nas relações de trabalho rompem o contrato de trabalho. As pessoas que não têm confiança na outra, elas não têm como continuar no seu relacionamento de trabalho. Então é importante que os empregados saibam agir como empregados, porque Deus os colocou ali para servir naquela empresa. É preciso lembrar, irmãos, que nesta época de Paulo, nós temos pelo menos 70 milhões de escravos no Império Romano. 70 milhões nesse período aqui. Então, Paulo está falando de uma coisa que é muito comum. Paulo não vai aqui entrar no mérito desse problema social, da escravidão. Mas ele diz que se você que é um escravo, é um empregado, um servo, você precisa fazer o quê? Obedecer em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Não é quando uma câmera está ligada na sua cara.
Você não vai fazer somente quando a câmera estiver ligada. É quando Ele não está presente. Você faz até melhor, porque você faz para Deus e não para Ele. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos viver melhor neste mundo. Nós temos aqui um preceito divino para os empregados. Nós temos aqui uma obediência integral e ampla. Temos também uma obediência sincera e também espiritual. Quem dos empregados que está aqui, que é empregado numa empresa, considera que você está ali por vontade de Deus para servir a Deus naquela empresa? Normalmente a gente olha logo para o patrão e diz: esse cara é muito chato, não suporto ele, eu faço mesmo porque eu preciso do dinheiro. Mas se eu pudesse ir embora, nunca mais voltar, eu não voltaria naquela empresa. Mude esta conversa, porque o relacionamento entre patrão, empregado e patrão é uma relação que o próprio Deus estabeleceu. E que quando você faz com alegria, com prazer, você serve ao próprio Deus. Paulo, além de falar para os empregados, Paulo também fala para os senhores, os empregadores. Capítulo 4, versículo 1, diz: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Veja, irmãos, Paulo fala que os senhores precisam tratar seus empregados com justiça e com equidade. Explorar os empregados, sonegar-lhes os seus salários e seus direitos, isso é algo pecaminoso. Oprimi-los, ameaçá-los ou tratá-los como seres inferiores é um grave pecado contra Deus. Precisamos nos lembrar dessas verdades, de que a exploração ela desagrada a Deus. A exploração produz transtornos sociais e também é um atentado contra o próprio senhorio de Cristo. Por quê? O versículo de número 23 em diante, do capítulo 3, diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. E eu quero chamar a atenção para esta última frase do versículo 24 e depois o versículo 25. A Cristo Senhor é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Então, Paulo aqui ele vai usar essas expressões para dizer o seguinte: mulheres e esposos, e maridos, filhos e pais, empregados e patrões, vocês servem ao Senhor e não a homens. Vocês fazem as coisas de coração para o Senhor e não para homens. E se seu marido lhe trata com injustiça, se seu pai lhe trata com injustiça, e seu empregador lhe trata com injustiça, eles receberão um troco de Deus. Não é de você, é de Deus. Então, ele vai concluir esta carta nesse aspecto mais de instrução, falando daquelas coisas que são prioridades que devemos buscar. E para o ano de 2023, eu gostaria de apenas ler para vocês aqui e dizer a vocês o que Deus quer que nós busquemos diante de todas essas coisas. Paulo diz que devemos buscar a primazia na oração, a prioridade na palavra e a urgência no testemunho pessoal. Depois de falar sobre os relacionamentos interpessoais, Paulo diz: se voltem para a oração, se voltem para a palavra, e que o testemunho de vocês seja brilhante. É o que diz os versículos de 2 a 6, gostaria de ler com vocês na tela. Perseverai na oração, capítulo 4, versículo 2 de Colossenses. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer.
Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O nosso desejo nesta noite é que os irmãos, ao saírem daqui, aos homens e às mulheres, aos pais e aos filhos, aos empregados e aos patrões, ao sairmos daqui, nós entendamos que Deus tem uma vontade para nós. E a sua vontade não é secreta, ela é revelada, está aqui. Se você obedecer esta palavra, o seu ano será bem diferente do ano passado. Se você se submeter à vontade de Deus, seus dias serão dias alegres, dias felizes. Meu desejo e o desejo desta igreja é que você se submeta à vontade de Deus. E esta aqui é a vontade de Deus. Na nova criação, Deus quer que os crentes ajam desta forma, para a honra e louvor do Senhor. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Nosso Pai, te agradecemos por estas verdades importantes para este ano 2023. Que a misericórdia e graça do Senhor nos assista em nossas fraquezas, nos dando forças para sermos maridos que obedecem ao Senhor, amando nossas esposas e não as tratando com amargura. Da mesma sorte as mulheres, fazendo seus papéis, filhos e pais, patrões e empregados. E que este ano nós coloquemos como prioridade em nossa vida, uma vida de oração, estudo da palavra e um testemunho pessoal vibrante. E assim esta igreja será uma igreja que servirá como luz e sal para este mundo tenebroso. Assim oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.